Comunidade Paz e Bem. Uma saudação especial a todos da Pós-TV 247, da comunidade Paz e Bem. Hoje, 10 de agosto, nos reunimos para a memória. Para a memória que nos proporciona, nos arremessa para o futuro, nos joga com esperança. Hoje, nós dedicaremos o encontro de Paz e Bem de hoje para a memória, a teologia, a praxe que fez da vida de Pedro Casaldáliga um sopro, um movimento de esperança em toda a nossa América Latina. A luz dessa celebração é para mostrar que Pedro está vivo. Vivo em cada um, em cada uma. E aqui a sua profecia extrema que nós a rezaremos. Coloquei alguns livros que, como jovem apaixonado pela teologia da libertação, pela sua praxis aqui na Zona Leste de São Paulo, vi em Pedro uma grande inspiração. E a gente vai buscar nos livros, na sua poesia, na sua rebeldia, inspiração. Então, deste nosso encontro, o que fica é, primeiro, o relato, que nesse sábado, dia 8 de agosto, fim do caminho de Pedro, ele nos deixa com um coração cheio de nomes. Esse que foi bispo emérito de São Félix do Araguaia, lá no Mato Grosso, e um dos maiores defensores dos direitos humanos no Brasil, nos deixa algo. O que fica para nós é o quanto podemos ter de Pedro em nós. O quanto o mundo precisa da voz e dos gestos de Pedro, simultaneamente vivo em milhares de Pedros. Sobre Dom Pedro, eu gosto e pensei, rezando a sua partida, em falar no caminho que ele fez, como diz o filme, descalço sobre a terra vermelha de São Félix do Araguaia. Dom Pedro, o Pedro como ele gostava de ser chamado, encarnou em si o que há de mais belo e nobre que se pode esperar de um missionário. Pedro pastor, Pedro profeta, Pedro poeta. Pedro veio em 1968 para o Brasil. E vindo do outro lado do mar, ele trouxe no corpo, na alma, a marca da liberdade. Ele manteve redobrada solicitude sociopastoral diante dos pobres, dos empobrecidos e dos excluídos, das excluídas. Pedro, portanto, foi pastor. Pedro também foi profeta, quando chega com o sonho de reino de Deus da pátria grande. Essa que ele chama de pátria grande, a nossa grande América, dos povos que foram explorados pela colonização do Império Espanhol e Português. Ele foi em busca do reino de Deus, do novo céu e da nova terra, e ele logo se fez porta-voz dessas teologias libertadoras, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, da defesa dos direitos humanos e das organizações populares. Pedro foi poeta. Da Catalunha trouxe também a sensibilidade artística, uma acentuada veia poética, olhar estético para o rio, suas águas, para os peixes, para as estrelas. Isso é característico de Pedro, como também foi característica de Helder, poetas que olhavam nas estrelas o sorriso de Deus, a esperança do mundo. Eles foram capazes de ver nas flores, nos frutos da Amazônia, mas também entender as dores e o sofrimento dos povos que ali viviam e trabalhavam, nutrindo sonhos, lutas e esperanças na construção de uma terra sem males. É de Pedro que vem a reverberação dos povos guaranis em dizer uma busca de uma terra sem males. Pedro sonha junto com eles. E em meio agora à realidade de termos uma complexa realidade como estamos vivendo, termos a ausência de Pedro, é interrompido em nós a capacidade, a ousadia de sermos indiferentes.
Não dá mais. Com a partida de Pedro, temos que interromper a indiferença. Ocorrer em nós um movimento estelar. O Pedro virou encantamento em nós. Sua poeira estelar recai sobre todos que, dedicados em algum momento a olhar para as estrelas, nós agradeçamos o dom da vida de Pedro e peçamos para que recaia em nós um pouco de sua coragem, só um pouco. E interrompemos a ausência das grandes causas. Na prática, na sua praxe, Pedro teve grandes causas. A primeira, como já disse, é a grande pátria. Pedro faz uma imersão brasileira na América Latina. Vai nos construir a solidariedade nicaragüense, o reconhecimento da construção de uma política latino-americana, muito parecida com tantos outros que construíram e percorreram a nossa América Latina, construindo a resistência. Ele urge nas lutas políticas contra esse colossal complexo bélico industrial, construindo passagem para a construção de economias populares e solidárias. E vencendo as leis do mercado, construir os valores universais. Esse foi Pedro na luta, na grande causa da pátria grande. Pedro também foi uma referência da luta na causa da terra. Ao ser sagrado bispo, ele escreveu junto com seu povo da prelazia uma carta pastoral chamada Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Pedro, ele teve muito certo que o seu posto enquanto bispo levava à conflitividade, não levava a busca da harmonia. A harmonia antes da conflitividade, ela esquece as opressões. A harmonia se busca após a conflitividade, porque a conflitividade mostra ou estica o tecido e mostra caminhos a serem construídos. Ele se inspirou, por exemplo, no querido Francisco de Assis. Ele dizia, Pedro, não podemos ter medo do medo. Isso é São Francisco dizendo. O medo, ele é uma condição humana. Ter medo do medo nos faz covardes, nos faz recuar diante das injustiças. Devemos ter medo e mesmo assim caminhar. Como diz o poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. Ter medo, mas caminhar. Fazer escuro, mas continuar cantando. Essa capacidade de nós termos coragem de enfrentar. Por exemplo, quando falavam para ele de socialismo, ele logo retrucava. Ele falava, vamos também falar de socialização? Socialização urbana, socialização rural? Não é possível os ricos cada vez mais ricos enquanto em cima de pobres cada vez mais pobres. Pedro assume o método histórico-analítico marxista como interpelado por essa realidade, porque a realidade o interpelava. Não é uma ideologia por ideologia, é uma ideologia para a discussão de um processo de emancipação. É para isso que serve a ciência. A terceira grande causa de Pedro era a causa indígena, né? Com os Chavantes em São Félix do Araguaia, ele constrói um modo de fazer pastoral, um modo de luta de resistência. A Missa da Terra Sem Males, que ele bebe dos povos, na escrita dele, foi escrita no ano de 78, mas considerada, porque foi considerado no ano de 78, os 350 anos, celebrava-se, né? Os 350 anos dos mártires do Rio Grande do Sul, que é uma memória das mortes causadas pelo Império Cristão português e espanhol. É um reconhecimento, uma memória para que a gente possa nunca mais acontecer. A Missa da Terra Sem Males, ela é celebrada pela primeira vez na Catedral da Sé, em 79, inclusive. Ela é um grito onde o sagrado brota da realidade e se emaranha num processo de libertação. A causa negra também foi uma grande causa defendida por
por Dom Pedro, junto a Dom Pelé, por exemplo, né? A religião, ela sempre foi fundamental na inserção da negritude na luta por direitos, né? Tanto no reconhecimento do privilégio branco, quanto também no racismo institucionalizado. A Missa dos Quilombos, ela é produzida por Casaldáliga, mas também junto com ele Pedro Tierra, o gaúcho, também Milton Nascimento. Ela é uma celebração feita na Praça do Carmo, lá em Recife, onde na época da escravidão a cabeça de Zumbi foi exposta. A Missa dos Quilombos é um processo de resistência que se estica na realidade como a luta dos pobres e Deus ao lado deles. Por falar nisso, a grande causa também de Pedro, uma outra grande causa, é a causa dos pobres, dos empobrecidos. Pedro, como um dos principais nomes de uma das teologias libertadoras no Brasil, a teologia da libertação, ele diz, quando perguntaram para ele se a teologia da libertação havia morrido, ele afirma: enquanto houver pobres e Deus, a teologia da libertação nunca terá morrido. Esse compromisso de uma teologia libertadora a partir dos pobres é uma marca na prática pastoral, na praxis de Pedro. Nisso há uma outra grande causa, que é a causa do diálogo interreligioso. Uma teologia libertadora não é uma teologia em si mesmada, presa a si mesmo, mas é uma teologia que vai ao encontro dos pobres, vai ao encontro dos povos e nas suas periferias existenciais, parafraseando do Papa Francisco, reconstrói, né, o corpo do sagrado, o corpo de Deus. Por isso que é muito importante na grande causa do diálogo interreligioso, entender o pluralismo como um paradigma que nós necessitamos ir ao encontro dele. Há uma construção violenta de um pluralismo religioso, de um diálogo interreligioso que fica na relação política entre lideranças religiosas. Não imprime no povo, não permeia no povo as lutas, as causas, o encontro consagrado de diversas formas que a gente não encontrou. Isso é ecumenismo, isso é pluralismo. O encontro com a fronteira, estando eu depois da fronteira, do outro lado da fronteira. Esse pluralismo, ele nos dá vida e nos brota a dimensão libertadora de reconhecer Deus nos outros e como um processo de busca até de Deus. Essa dimensão, Pedro, junto às celebrações da teologia da libertação, junto às missas populares que foram causadas, buscavam nós experienciarmos as dimensões libertadoras de um pluralismo como uma causa de vida. Falando disso, nós temos a causa dos mártires. Pedro, ele viveu uma experiência martirial. A morte do padre João Bosco Burnier marca um processo de tremenda violência, né, que se instaurava ao tentar calar um bispo que se somava aos poceiros, aos povos indígenas, aos sem terras e aos operários, para que eles, em toda a América Latina, pudessem construir um processo de libertação. Pedro, ele não fica só em São Félix realizando a luta ali. Ele articula a luta de São Félix, as lutas as grandes causas latino-americanas, somando-se a operários, somando-se aos povos sem teto das periferias urbanas, somando-se aos povos sem terra de todo o Brasil, para construir essa resistência latino-americana. A experiência martirial dele foi sempre viver com o medo da arma na sua cabeça. Ele foi constantemente ameaçado de morte, inclusive em 2012 para 2013 ele passa algumas semanas fora do Mato Grosso, né, tirado de lá pela Polícia Federal por conta da gravidade das ameaças, agora em 2012 como bispo emérito, né? Mas a experiência martirial, ela nos traz uma provocação cristã. Ousarmos dizer porque matam Jesus é ousarmos dizer porque matam os pobres.
Matar os pobres é matar Jesus. Essa experiência martirial é uma forma de construirmos um compromisso pela vida. E essa vida é, assim, a defesa dela e sua promoção, e não o que se fala por aí de defesa de vida que não ocorre de maneira verdadeira. Uma outra causa de Pedro foi a causa da igreja. Ele falava bonito sobre isso ao dizer que a igreja deve se vestir de Jesus e se vestir dos pobres. É assim que Pedro pensou a igreja. Sonhar com uma igreja vestida apenas com Jesus e com os pobres é um sonho doce, mas é mais sério do que pode sobreviver, né? Queremos que a igreja do Medro ela recupere a voz e sua andarilidade. Bonito isso. Queremos que a igreja do Medo recupere sua voz e sua andarilidade. Sem medo de falar como tiveram os bispos, os 152 bispos, né? Voz, andarilidade, estar onde deve estar. Pedro falava uma coisa em seus livros: a cúria romana nunca entenderá Cristo. Quem dirá eu? Ele dizia. E é verdade. Essa reflexão é o lugar da igreja. A igreja como povo de Deus. Bebidos disso, aqui na Zona Leste de São Paulo, nós construímos um coletivo chamado Igreja Povo de Deus. A igreja é povo de Deus que se faz em movimento na história e em busca do sacramento de Deus presente nas pessoas. A última grande causa de Pedro é a causa de Deus. Nesse texto, Profecia Extrema, ele diz: eu morrerei de pé como as árvores, me matarão de pé. O sol, como testemunha, porá seu lacre sobre o meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão caminho de todos os meus desejos, enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas. Eu direi as minhas palavras. Não menti ao gritar-vos, Deus. Deus dirá, meus amigos, certifico, que viveu com vocês esperando este dia. De golpe com a morte, minha vida se fará verdade. Por fim, terei amado. Essa é a causa de Deus. O encontro de Deus de Pedro se dá no encontro com o cosmo, com o todo. A busca de Deus de Pedro se deu todos os dias com os chavantes, todos os dias com os sem terra, todos os dias com os poceiros, em busca de um caminho comum. Sua casa aberta é um santuário para se viver a simplicidade e a busca de uma nova sociedade. Na Missa da Terra Sem Males, o Pedro ele diz: em nome de Deus que fez Palmares e que fará Palmares de novo. A experiência de Deus sobre Pedro, a experiência de Pedro sobre Deus é uma experiência em busca desse Deus no meio do povo. Pedro, ele é a resistência de tudo que o Brasil hoje tem de enfrentar. Esse obscurantismo na política, esse autoritarismo dos privilégios. Ele é também pedagogia do oprimido, porque ele ensina os pobres, os empobrecidos, a transgredir a lei para construir seu processo de libertação. A sua teologia pluralista, ela aponta para que não devemos acreditar num Deus que dialoga com outro Deus sem que seja um encontro, né? Esse Deus da fé hebraica, esse Deus, o Deus muçulmano, o Deus de outra pertença religiosa, é um único Deus, mas que ele não se encerra no templo, mas que ele se encontra no diálogo dos povos. O seu santuário dos mártires da caminhada, ele é uma herança das testemunhas. E ele diz que a única garantia que nós temos não é só estarmos perto da Eucaristia e vivermos a experiência da Eucaristia, é sermos testemunhas eucarísticas. O Santuário dos Mártires nos alimenta para isso, né?
Pedro sempre foi um animador das SEBs, e ele dizia que as SEBs são uma movimentação, um espírito, uma atitude, uma lógica, uma coerência, né? E para isso ele dizia que não devemos nos encerrar sobre elas mesmas. A terra sem males, a busca da terra sem males é o sonho de Deus sonhando com um povo guarani, e a igreja popular é o nosso lugar enquanto discípulos e discípulas missionárias. Portanto, Pedro nos diz: iluminados pela fé, unidos pelo amor, fortalecidos pela esperança nesta caminhada de libertação que é a verdadeira caminhada da Igreja de Jesus, nós buscamos Jesus encarnado no meio dos pobres. Porque é assim que Pedro fez a sua teologia. Toda verdadeira teologia tem de ser uma teologia de libertação. Com o remo dos Tapirapé, ele se fez índio. Guerreiro armado de poesia e de coragem, ele armou sua tenda no Araguaia. E hoje descansará também no Araguaia. E trouxe vida para as vidas da sua margem. Tenhamos coragem, como Pedro foi, de trazermos vida para as nossas margens. Afiada voz de profeta, que amaldiçoa as cercas e poetiza a esperança, ele teve coragem de seguir os passos e seguir os passos do seu povo. Então que as lágrimas do povo nesse dia reguem sementes de libertação para nós. Ele diz: me chamarão de subversivo? Eu lhes direi: eu o sou, porque meu povo em luta vivo. Com meu povo em marcha vou. Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. E entre evangelho e canção sofro e digo o que quero. Se escandalizo, primeiro queimei o próprio coração ao fogo desta brasa, desta paixão, a cruz de seu mesmo madeiro. Isso é Pedro, né? Pedro bebia da poesia da Bíblia, que é uma linguagem sumamente poética, e carregava para o povo a voz de libertação, sempre tendo certeza que era necessário nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. Ele assumiu isso, Pedro, como lema de vida, tão simples e tão poderoso. Para encerrar esse nosso encontro de memória de Pedro, eu gostaria de ler uma poesia que foi feita pelo meu irmão Vinícius Brasileiro, que reflete um pouco da visão de um jovem sobre o nosso Pedro. Vou colocar a vela que é o centro do nosso espaço e com vocês lerei. Deixa eu colocar aqui. As mãos de Casaldáliga ligam e religam, fermento para a massa dos sentidos. As mãos de Pedro, em seu coração cheio de nomes de tantas gentes de coração e mãos, o fizeram um homem multidão. Cardume de gente, cardume da gente, a partir de agora, em todo 8 de agosto, em 8 e agostos, um homem simples de corpo floresta, rodeado de encantados e esperança, atravessará o cosmo da América Latina em procissão. Vasto e aparentemente solitário, ao fim resplandecerá, nos fazendo dar o próximo passo. Vinícius Brasileiro. Pedro nunca voltou para a Espanha, meus queridos amigos, até porque ele era brasileiro. Nasceu por engano em outro continente. Pessoas assim não podem morrer. Pessoas assim vivem na gente. Amigos e amigas, paz e bem. Que Pedro vive em nós. Coragem. Celebremos a sua vida no meio da gente e celebremos a sua esperança encarnada na gente. Paz e bem.